Fala galera, olha eu aí de novo, né? Aula número 2 para vocês, radiciação. Aula top aí que eu preparei para vocês com as propriedades da radiciação, com o básico, se você quer aí um pouquinho do básico, não sabe nada. Hoje você vai sair daqui sabendo a radiciação tranquilo. Bora lá? Galera, é o seguinte, olha, quando a gente fala de radiciação, primeira coisa, você tem que saber potência. Se você não souber potência, assiste a aula 1 que eu coloquei para vocês, que aí vai dar tudo certo, tranquilo? Radiciação, quando a gente fala de radiciação, basicamente esta é a definição. Deixa eu só puxar minha canetinha aqui para baixo, tá devagar, pronto. Então, quando a gente fala de radiciação, basicamente é essa definição. Dado um número real, A maior ou igual a zero, é um número natural N, e o número natural N, né? Existe sempre um número real B, tal que. Então, essa é a ideia, ó. Eu tenho esse carinha aqui, eu tenho esse outro elemento que vai surgir agora para vocês, que é chamado de radical. E tenho esse carinha aqui, que é o radicando. Daqui a pouco eu vou colocar o nome deles para vocês. E esse cara aqui é a raiz, ou resultado. Ok? Então, preciso dizer o seguinte, que sempre vai existir um elemento B que elevado a n vai dar o resultado A. Essa é a lógica da potência. Ok? Essa é a lógica da potência. Tranquilo, muito show de bola, né? Então, lembra, esse carinha aqui, ele vai ser o nosso radicando. É ele que eu preciso encontrar um número que, multiplicado por esse número, por esse mesmo número, tem que dar o A. Mas daqui a pouco tu vai entender melhor. Esse elemento aqui, ó, chamado de índice, e este elemento aqui é o resultado ou raiz. Beleza? Vamos entender, então, essa ideia. Então, o que você precisa entender é que a radiciação é uma operação inversa da potenciação. Como assim? Você precisa descobrir qual é o elemento que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o A aqui dentro. Ok? Porque, ó, B elevado a N é o nosso A. Um exemplo aqui para vocês é aqui, ó, raiz quinta de 243 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado a quinta, ó, no caso o 5 está fazendo o papel de N, e o 3 está fazendo o papel de B, e o A é esse carinha aqui dentro. Porque 3 elevado à quinta é 243. Olha, professor, agora eu entendi. Eu preciso pegar um número que, elevado a esse índice aqui, vai dar o resultado de dentro. É muito tranquilo, muito fácil. Beleza? Vamos ver outra coisa. Uma observação bem tranquila. Quando esse índice é 2, a gente diz que aquilo ali é uma raiz quadrada. Eu posso omitir o índice aqui, ó. Eu tenho ele aqui, eu posso omitir ele daí. Posso retirá-lo tranquilamente, que aí fica a raiz quadrada. O que significa? É que eu preciso encontrar um número que elevado ao quadrado vai dar o carinha aqui de dentro. Beleza? Professor, dá um exemplo desse aqui. Posso dar, olha, raiz quadrada de 64. Eu vou dizer que é 8. Por que 8, professor? Pois 8 ao quadrado é 64. Professor, mas o senhor não falou que quando é menos 8 elevado ao quadrado também não dá 64? Também. Aí, geralmente, as raízes a gente coloca mais ou menos. Mas, a critério, geralmente a gente usa mais o positivo. Mas vai depender da questão. Beleza? Por enquanto, para vocês, sempre positivo. Mas, futuramente, a gente vai usar essa ideia aí, mais ou menos 8. Se o índice da raiz for par e o radicando for negativo, não existe solução. Então, se esse n aqui for um número par, ok? A gente vai ter uma condição aqui que não existe raízes nos reais. Essa será a minha solução, um conjunto vazio. Se o índice for par, não existe solução, a gente representa por um conjunto vazio, ou escreve não existe raízes nos reais. Beleza? Se o índice for ímpar, existe sim solução nos reais. Então, se aqui for ímpar, existe solução nos reais. Ok, professor, dá um exemplo aí desse aqui.
Se for ímpar e aqui for negativo. Só um exemplo, se aqui for negativo. Então, assim, ó. Raiz cúbica de menos 27. Qual é o número que eu levo ao cubo que dá 27? É o 3. Ok? 3 negativo. Por quê, professor? Porque, ó, pois 3 negativo elevado ao cubo dá 27. Negativo. Beleza? Viu que é tranquilo? Viu que é show de bola? Vamos lá. Se o radicando com expoente, né? Radicando com expoente. Se o teu radicando tiver expoente, basta dividir o expoente do radicando pelo índice. Olha que legal. Se você tiver aqui o radicando com expoente, basta eu pegar aqui, ó, o radicando, manter ele, pegar o expoente do radicando e dividir pelo índice. Que legal, professor. Que maneiro. Dá um exemplo aí para a gente entender isso melhor. Por exemplo, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Tem, olha aqui. Raiz quinta de 2 elevado a décima. O que eu devo fazer? Deu 4. Mas por que deu 4, professor? Porque, ó, eu preciso pegar a base, que é 2, o expoente dele, e dividir pelo índice, que é 5. Se eu dividir isso daqui por 5, vai dar 2 ao quadrado. Ok? 10 para 5 é 2. 2 ao quadrado é 4. Olha, professor, que legal. Pessoal do 8º ano, primeiro ano, segundo ano, trabalha-se isso bastante, viu? Olha lá, pega aqui. Lembra-se, toda vez que o teu radicando tiver um expoente, você pode transformar ele em expoente fracionário. Lembre-se, o expoente do radicando ele vai virar o teu numerador, a parte de cima, e o índice vira o denominador. Que legal, né, galera? Continuando aqui. Na verdade, aqui a gente finaliza a ideia da radiciação para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Desse conceito básico, porque daqui a pouco tem as propriedades. Aí eu coloquei aqui praticando, por exemplo, se você tivesse aqui uma raiz quinta de 32. Como é que você vai encontrar essa raiz quinta de 32? Você precisa encontrar um número que é elevado à quinta da 32. Aqui a gente usa um método da fatoração, eu vou indicar para vocês agora. Lembra dos números primos? 2, 3, 5, 7, 11, e isso vai até infinito. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse 32 e fatorar aquilo que você aprendeu lá no 6º, 7º ano. Aplica aqui, começa sempre pelo menor número primo, que é o 2, e divide, ó, 32 para 2, o resultado você coloca aqui, 16. 16 é par, ainda dá por 2, então você coloca o 2. 16 para 2, 8. 8 é par, ainda dá por 2. E aí você continua. 8 para 2 é 4. Dá por 2. 4 para 2 é 2. Por 2 que dá 1. Teu objetivo é chegar no número 1. Por quê? Você vai pegar essa base 2 e vai conferir quantas vezes você tem o 2. 5 vezes. Pronto. Eu vou substituir esse carinha aqui pelaquela potência ali, ó. 2 à quinta. E aí a gente usa aquela propriedade que eu falei para vocês, ó. Divide o expoente pelo índice. 5 para 5 é 1. 5 para 5 é 1, repete o 2, né? Deixa eu só apagar aqui que ficou meio feinho. Então vai ficar aqui, ó, base 2, 5 para 5 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, raiz quinta de 32 é o próprio 2. Beleza? Toda vez que você tiver esta ideia aqui, ó, vou botar um N aqui e um N aqui. Você pode eliminar os expoentes e o radicando. O elemento sai para fora. Que legal, né? Tá aí, galera. Muito tranquilo, muito show de bola para vocês. Agora a gente tem as propriedades da radiciação. O que diz a propriedade da radiciação? A primeira diz assim, ó.
na multiplicação ou divisão com radicais, né, de mesmo índice, isso é muito interessante, de mesmo índice, realiza-se a operação com os radicandos e mantém-se o índice do radical. Tipo aqui, ó, mesmo índice n, n. Então, eu tenho os radicandos aqui, pode ser iguais ou diferentes. Vou fazer isso, ó. Vou colocar o mesmo radical para os dois e vou multiplicar. Beleza, tranquilo. Vou dar um exemplo para você entender. Vou dar com o mesmo número, tipo se aqui for só raiz, vezes a mesma raiz. Ó, 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Beleza? Vou dar um aqui, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5. Vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 5 vezes 3. Que vai ser raiz cúbica de 15. Como não existe raiz cúbica de 15, vai ficar assim. Beleza? Muito tranquilo, né, galera? A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Aí, galera, ó, muito legal. Se você tiver uma raiz elevado a um expoente, esse expoente aqui, ele vai ser o expoente do radicando. Olha que legal. Beleza, tranquilo, né? E aí você pode usar aquela propriedade. Lembra qual é a propriedade? De você transformar o expoente fracionário. Beleza? Professor, dá um exemplo aí para a gente entender. Imagina que você tem aqui, ó. Aqui é o cubo. Aqui você tem 27. E aqui você tem um expoente. Vamos colocar aqui ao próprio cubo. Tranquilo? Esta propriedade me permite fazer isso aqui, ó. Posso cortar isso com isso e tirar o 27 de dentro. Ou posso usar a regrinha que nem ele fez. Posso pegar aqui, ó, deixar o 3 e colocar... Opa, não é o A, é o 27. Vou pegar o 27 aqui, ó, coloco aqui dentro e elevo ao cubo. Lembra que eu posso fazer? Transformar em expoente fracionário. Então, 3 para 3 é 1. 27 elevado a 1 é 27. Ok? De via de regra, a gente corta e fica tudo zen. Beleza? Fácil, né, galera? Outra propriedade. A raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando os índices. Como assim, professor? Olha aí, se você tiver raiz da raiz de um radicando, basta você multiplicar os índices. Pronto. Dá um exemplo aí, professor. Raiz sexta da raiz cúbica de 9. Então, meus queridos, você vai ter o seguinte, ó, vai ter raiz 6 vezes 3, 18 de 9. Ok? Como não tem raiz, termina aí. Multiplicando-se ou dividindo índice e expoente pelo mesmo número, a raiz não se altera. Então, ó, se eu pegar o índice e multiplicar por P e o expoente por P, a raiz não se altera, se mantém a mesma. Ok? Multiplicando ou dividindo, a raiz não se altera, ela se mantém a mesma. Beleza? Vou dar um exemplo desse aí para que você pratique. Por exemplo, aqui, ó. Você tem raiz cúbica de 2 ao quadrado. Só um exemplo. Vezes raiz sexta de 2. Pronto. Uma coisa que você não pode fazer é multiplicar quando os índices são diferentes. Se esses índices forem diferentes, você não pode multiplicar. Mas existe uma regra. Eu acabei de explicar para vocês que eu posso transformar aqui, ó, em 6. Basta eu multiplicar o expoente e o índice pelo mesmo número, que a raiz não se altera.
Então, aqui fica 6, aqui fica 4, vezes, aqui, ó, 6, raiz sexta de 2. Vou manter o radical, 6, e multiplicar os expoentes. 2 a quarta vezes 2, que é a mesma coisa que raiz sexta de 2 a quinta, né? Aqui tem 1, repete a base, soma os expoentes. Que legal, galera. Show de bola, né? Ah, o professor estava trabalhando também que a gente pode deixar na forma de fração. Lembra, o que está aqui dentro vai para cima e o que está fora vai para baixo. Então, é 2 elevado a 5 sextos. Show de bola, galera. Qualquer dúvida, pode comentar aí, pode mandar mensagem, eu respondo todas as dúvidas. Beleza? Abraço, galera.